Entrando no tema, as empresas, de um modo geral, sabem da relevância das marcas em suas operações. No entanto, muitas não têm um posicionamento claro, impactando diretamente no valor das marcas. Em seu mais recente livro, Valor do Branding no Novo Normal, você faz uma declaração contundente sobre a gestão de marcas e negócios. Abre aspas. Jamais terceirize o processo de posicionar sua marca aos consumidores ou a uma pesquisa de mercado. Tampouco busque somente o crescimento, sem direção ou as oportunidades exclusivamente financeiras. Então eu lhe pergunto, qual é o impacto nos negócios em seguir ou não estas diretrizes? Primeiro, é bem importante, né? Primeiro, em função até do meu passado, que eu fui da Cantar, né? Fui da consultoria da Cantar, que acabou sendo a junção de várias empresas, né? Da Millward Brown, da TNS, do Ibope, uma série de empresas de pesquisa de mercado. E a orientação que a gente dava na Cantar, e é uma visão muito interessante da Cantar até hoje, eu vejo eles muito praticando isso, né? É que a pesquisa de mercado, ela não pode ser uma bíblia que você vai simplesmente terceirizar as decisões de um posicionamento exclusivamente para os resultados da pesquisa. No nosso entendimento, e cada um tem um entendimento desse problema, né, Maurício? Assim, nosso entendimento da pesquisa tem um objetivo: minimizar um risco. Minimizar um risco de uma decisão, né? Minimizar o risco de um posicionamento de marca. De repente eu vou me posicionar numa marca que um espaço já tem muitos players já capturando, ou de repente de um atributo que não é relevante, ou de repente um atributo que vai ser muito difícil das pessoas colarem com a minha marca, né? Então, minimizar esse risco é, para mim, fundamental no trabalho de pesquisa de mercado. Só que não pode ser o único driver. Porque muita gente fala assim, deixa eu fazer uma pesquisa para achar o meu posicionamento. Não, você não vai achar o posicionamento, né? Branding não é bem isso, né? Assim, então, acho que tem outras características, né, que a gente começa a fazer, né? Começa a estruturar num modelo holístico de posicionamento de marca. Essa é a primeira coisa que a gente gosta de falar, né? Sobre o tema de pesquisa. E muita gente quer terceirizar, quer falar assim, não, joga lá para a pesquisa, porque a pesquisa dela... Não é assim. Né? Sempre numa pesquisa, e por isso que eu era muito tempo head da consultoria da Cantar, né? Eu trabalhava muito nisso, né? Para recomendações estratégicas, recomendações que não vêm só da pesquisa, ela vem também da pesquisa, né? Aí, a outra antítese, eu achei muito feliz a forma como você colocou essa frase no meu livro, porque assim, aí tem um outro antítese, né? Putz, então o negócio é financeiro? Não pode ser só financeiro, não pode ser só o business, não pode ser só o negócio, né? Então, o bonito do Brand Valuation é que ele combina essas duas dimensões. Ele combina, né, o Consumer Insights, ele combina a parte de propósito, de identidade, né, que a gente fala muito de identidade de marca, do brand identity, da essência, do propósito da marca, com também a ótica do negócio, que também tem que ser importante. Então, essa avaliação holística desses três pontos é um pouco do que eu defendo muito no meu livro Gestão do Valor da Marca, no meu livro Valor da Marca no Novo Normal, né? Ele é uma combinação holística. E aí, no final, né, é um pouco do que a gente sempre fala, né? O ótimo não é o ótimo de pesquisa, o ótimo de financeiro ou o ótimo de propósito. É o conjunto, né? É abordagem sistêmica, é considerar todos e aí articular dentro da empresa. Né? Isso faz com que as marcas mais valiosas do mundo aí, e as marcas mais valiosas do Brasil tenham uma probabilidade de ser cada vez mais perenes, cada vez mais prósperas. Tá? É uma combinação de fatores que envolvem perspectiva do consumo, resultado que a operação vai ter, mas sobretudo a perenização do valor da marca, né? Super. É. Não, e a identidade, né? A identidade. O tema assim, jamais prometa uma coisa que está longe da sua identidade, do seu core, do seu DNA, né? Eu acho que isso tem um ponto super importante nas organizações, né? E as organizações têm propósito, né? E hoje, cada vez mais, esse propósito, né, ele assim, transcende só o consumidor, é a sociedade, enfim, tá? É o mercado de capitais, que hoje cada vez mais está preparado, né, para uma proposta de valor de ESG. Então, eu acho que tem muito essa combinação holística. Por isso que é tão complicado fazer um posicionamento de marca, né? Assim, que minimize todos os pontos de riscos, né? Então, assim, e esse, para mim, é um pouco da abordagem que a gente usa para posicionar uma marca, tá?
Tu mencionaste sobre posicionamento e eu sei que historicamente tu tens um trabalho muito forte para abordar essa disciplina nas marcas. Como funciona a metodologia de posicionamento de marca? Acho que até a gente já teve a felicidade de se conhecer em trabalhos, né, Maurício? Que você já conheceu até alguns trabalhos, que a gente fez até da marca Brasil, né? Que a gente chegou a fazer algumas coisas, tá, né? O que a gente vê, basicamente, né, assim, tentando tornar uma linguagem mais simples, que também está no meu livro, né? Eu acho que um posicionamento ele tem que ter 4 características. Ele tem que ser confiável, as pessoas têm que confiar no posicionamento, elas têm que entender que, puto, é realmente autêntico. Mas não é só dentro de casa, é fora. Tá? Então as pessoas têm que, os públicos estratégicos têm que perceber que é confiável, é diferencial, tem que ser assim, aquela história, putz, meu, esse conjunto de atributos acho que só eu consigo entregar, só a gente consegue fazer. Então, tem que ser relevante, tá? Porque não adianta ser único se não for relevante, né? E também tem que ser perene. Então, para fazer isso, muitas vezes o desafio que eu vejo nos trabalhos de posicionamento de marca não é achar atributos, é muito pelo contrário, é selecionar os que você não vai comunicar. As empresas vêm conosco com 50 atributos, né? Ah, nós somos bons nisso, somos bons naquilo, puta, que legal. Vamos testar uma série de coisas, né? E aí, muitas vezes, o excesso de atributos, né, e a gente chega a tentar chegar no máximo em 3 ou 4, né, atributos, né, dificulta muito o trabalho, inclusive da identidade verbal, da identidade visual, porque fica uma coisa muito diversa. Então, eu acho que o desafio que eu vejo nesse trabalho, a experiência que a gente vê nesse trabalho, é escolher, né? E abdicar de alguns, né? Abdicar, falar, puta, aqui não vai ser minha praia, não vai ser aqui que eu vou conseguir perpetuar. E aí, você não tem ideia, mas como isso facilita o trabalho de design depois. Ele facilita muito o trabalho de conceber uma identidade verbal, uma identidade visual, né? Toda a parte de criação de marcas é muito facilitada quando você tem foco, né? Quando você consegue fazer isso. Mas é difícil, tá? Porque muita gente quer colocar tudo num posicionamento de marca. E às vezes não dá para fazer isso. Não sei se você concorda comigo. Absolutamente. Eu abordo isso no meu livro, onde eu entro nos territórios de significado, exatamente onde a marca tem possibilidade de assumir um espaço na mente das pessoas a partir da significação que elas terão Exatamente. da abordagem dessa marca, né? Então o valor de marca ele é sempre estabelecido de fora para dentro, né? Fora dentro, exatamente. E articulado, né? Articulado o posicionamento. E acho que um ponto importante também de uma palavra que eu falei aqui foi perene, né? Porque o mundo está mudando muito, né? O mundo muda muito, né? Então, o que hoje é a minha categoria já não vai existir mais, minha categoria vai... Então, assim, como é que você concebe isso num mundo como a gente tem hoje, no mundo que a gente vive? Então, esse, pra gente, né? Lógico, tem um monte de princípios por detrás disso, mas é um pouco do core que a gente fala de posicionamento de marca. Né? E o que a gente faz normalmente é usar muito pesquisa de mercado, muitas entrevistas internas, workshops, né? Mas normalmente a gente tenta fazer, combinar aí e articular esse posicionamento para chegar no final com alguma coisa bem mais short, bem mais interessante aí nesse processo. A perenidade, quando tu fala, é de constância em relação à percepção desta marca, mesmo que o produto mude a partir de uma alteração de perspectiva de mercado. Um exemplo, a IBM, que antigamente era talvez o maior grupo do mundo na área de hardwares e se tornou um grande player com alto resultado exclusivamente na prestação de serviços com software. Né? E criando, na verdade, acho que talvez a palavra-chave que a gente usa muito também é uma coisa que é o tal dos ecossistemas, né? Você criar, na verdade, né, rede de interconexões, né, que você não precisa ser seu detentor de tudo, mas você pode ter muito bem um papel de ser o ecossistema, de ser o hub, né? Então, por exemplo, Magalu, né? Magalu, quando começou com a história do marketplace dela, poxa vida, todo mundo achava que Magalu é só o quê? Loja de departamento. Putz, ela expandiu a categoria de um jeito que você fala assim, putz, Magalu, com todas as dificuldades de mercado que ela tem tido com o valor de mercado dela, com uma série de pontos, foi um caso de ruptura de categoria e muito bem feito, por sinal. Né? Para o digital, rompeu a fronteira. Então, assim, isso, Maurício, a gente tem visto muito, assim, desse romper categorias, né? Ah, eu sempre fui um banco forte, né? Beleza, né?
que agora não sei se a dinâmica desse banco é a mesma, né? Hoje tem tantas coisas, tantos movimentos acontecendo, né? Que hoje você vê um Banco Inter indo para quase um marketplace de consumo também. Fala assim, puta, mas como é que pode, né? O Banco Inter, você entra no Inter, você não é mais só banco. Tanto que tirou o banco do nome, né? É um relacionamento, é um posicionamento. Então, está criando uma nova categoria. Assim como o Banco Inter, como o Magalu, assim, as grandes oportunidades de negócio vêm dessa conjunção, né? E essa conjunção vem muito de pesquisa de mercado também, vem muito de entender o mercado, entender como se posicionar, entender a dinâmica da categoria, entender necessidades não atendidas, né? Entender super forte isso, segmentar seu público, né? Então tudo isso é um projeto que eu chamo de posicionamento, que é um embasamento fundamental para depois entrar um design efetivo, entrar toda uma parte de implementação maravilhosa que acho que o Brasil assim, é referência. Aqui no seu canal eu já vi feras aqui falando aqui, né, sobre esse tema, né? Então assim, o Brasil é muito premiado. Criatividade para a gente não é o problema, né, Maurício? Assim, muito pelo contrário, assim, né? Então assim, o que a gente tenta trazer nesses projetos juntos, sempre com essas empresas que fazem o brand, é trazer esse olhar engenheiro, esse olhar financeiro, esse olhar, né, que é um pouco o olhar que eu aprendi muito na minha carreira.